Olá, tudo bem com vocês? E hoje vamos dar continuidade à nossa semana de formação. Primeiramente, eu vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou a Janaína, sou professora da rede municipal, sou professora de educação infantil e professora de atendimento educacional especializado. E atualmente estou trabalhando no AME, né, no Departamento de Inclusão da Secretaria Municipal de Educação. Eu tenho formação, né, minha graduação é em pedagogia, em psicologia, tenho pós-graduação em ética, valores e cidadania na escola, em educação especial inclusiva, em neuropsicologia, e estou cursando o mestrado em docência, com ênfase na educação inclusiva pela Unesp de Bauru. Então, hoje, dando continuidade, né, à nossa formação, eu vou falar sobre o desenho universal para aprendizagem, o DUA. É um termo que muitos, pode ser que muitos ainda não conhecem, é um termo um pouco novo aí, né, no nosso meio, e eu vou passar um pouquinho para vocês sobre o desenho universal para aprendizagem. É algo bastante importante que engloba a educação inclusiva como um todo. E para dar início, eu coloquei uma frase aqui do Audrey Azoulay, para enfrentar os desafios da nossa época, tornar a educação mais inclusiva não é algo negociável, é a nossa única opção. E quando eu falo em educação inclusiva, o que eu estou querendo dizer, né? Eu não quero dizer que faz parte da educação inclusiva somente os alunos com alguma deficiência. A educação inclusiva, na verdade, então, como está falando, né, essa imagem, ela não diz respeito somente às pessoas com deficiência. Na verdade, ela é um direito para todas as pessoas. Educação inclusiva significa combater a exclusão. Educação inclusiva implica em aumentar a participação no processo educacional, respeitar e celebrar a diversidade. Então, quando eu penso em educação inclusiva, como está falando aqui, né, eu repito, não é somente para as pessoas com deficiência, mas para todas as pessoas, para aquelas pessoas mais vulneráveis, né, economicamente falando, ou aquelas pessoas que necessitam da inclusão no ambiente escolar, aquela pessoa com uma dificuldade, aquela criança que tem uma dificuldade, por mais que ela não tenha uma deficiência. Então, a educação inclusiva engloba todo mundo, né? Todos, a escola como um todo. E é isso que o DUA vem trabalhar, tá? Com o conceito de todos. Quando eu falo aí, né, dos alunos com dificuldade, eu coloquei aqui, né, as porcentagens, né, dos nossos alunos com dificuldade. Então, quando eu penso nos alunos com dificuldade, 80% deles têm dificuldade leve, né, e esses alunos, eles estão na escola comum, e a intervenção que eu preciso fornecer a eles é um ensino de qualidade, esse ensino não difere do ensino comum, mas na intensidade de estratégias. Então, dependendo aí da dificuldade, né, é que eu vou pensar em quais estratégias eu vou utilizar. Então, a maior parte, né, dos meus alunos com dificuldade na sala de aula, a dificuldade é uma dificuldade leve. 15% desses alunos, eles têm dificuldades acadêmicas associadas a problemas no desenvolvimento. Então, esses 15% pode ser aí uma criança com uma deficiência, com um transtorno de aprendizagem, né? Então, essas crianças, elas podem apresentar uma dificuldade um pouquinho maior. Elas também fazem parte aí, né, da escola comum, elas estão inseridas no ambiente de inclusão, o conteúdo a ser oferecido, né, a intervenção a ser oferecida é o conteúdo comum também, e os serviços e os métodos especializados, né, que essa criança, na verdade, se ela tem uma deficiência, então ela tem direito, por exemplo, ao atendimento na sala de AEE, a um serviço especializado, né, a ser oferecido para ela também. E 5% dessas crianças, elas podem ter aí uma dificuldade mais severa, que pode ser aí uma deficiência um pouco mais severa, que acomete mais essa criança, esse aluno. Essas crianças, algumas delas podem até estar, né, inseridas no nosso ambiente escolar, mas a maioria delas estão nas escolas especiais e são oferecidos para ela, né, um método de intervenção com serviços especializados.
E refletindo então sobre essa tabela que eu acabei de passar para vocês, né, que 80% dos nossos alunos têm dificuldades leves, 15% essas dificuldades acadêmicas estão associadas a algum problema no desenvolvimento e 5% têm as dificuldades severas. Então, refletindo sobre essa tabela, sobre esse número de alunos, nós podemos pensar aí então que a maioria dos nossos alunos são atendidos, a maioria dos alunos, a maioria das crianças, eles são atendidos pelo ensino comum. E eles passam, então, a maior parte do tempo na sala de aula, mesmo os alunos do AEE, né? Mesmo os alunos que são matriculados, que frequentam a sala de AEE, eles passam a maior parte do tempo na sala de aula comum. Então, eu até coloquei aqui, né, que eles passam entre os do ensino fundamental, né, entre 23, 24 horas na sala comum, 1 ou 2 horas aí na sala de AEE. Então, as intervenções também precisam ser pensadas no ambiente da sala comum, tanto para aqueles alunos com dificuldade leve, quanto para aqueles alunos com dificuldade um pouquinho maior, né? Então, é lógico que a sala de AEE, ela pode trabalhar, ela deve trabalhar em colaboração, né, com a sala de aula comum, mas o aluno, ele passa a maior parte do tempo, então, na sala comum. Então, nós precisamos também pensar nessas intervenções, tá? E o DUA, né, que eu vou falar para vocês agora a respeito do conceito do DUA, o que seria o DUA, o Desenho Universal para Aprendizagem, ele vem falar justamente disso. Como que podemos fazer as intervenções na sala de aula, né? Pensando em todos, pensando em beneficiar todos os nossos alunos, desde aquele com uma dificuldade menor até aquele com uma dificuldade um pouquinho maior. Você já ouviu falar, então, sobre o desenho universal? O que seria isso, né? O desenho universal. Ele pressupõe a construção de ambientes e produtos para todos, sem a necessidade de adaptação. Então, quando eu penso aí no desenho universal, né, a própria palavra, aí o próprio termo, ele já diz universal, né? Eu vou pensar no todo, eu vou pensar em todos os meus alunos, vou pensar no acesso de todos os meus alunos, sem a necessidade de adaptação. É claro que aquele aluno, né, que tem um pouquinho mais de dificuldade, que ele precisa de uma acessibilidade um pouquinho maior, talvez seja necessário, mas eu vou passar as intervenções, algumas estratégias para vocês posteriormente, e vocês vão ver que se eu pensar no meu planejamento, à luz aí do desenho universal, eu reduzo muito a possibilidade aí a necessidade, na verdade, de fazer uma adaptação de uma atividade, né? Então, em muitos casos, se eu planejo pensando no desenho universal, em muitos casos não tem a necessidade, então, de fazer uma adaptação para um único aluno. As salas de aula atualmente são altamente diversificadas em termos de características, personalidade, estilo cognitivo. Opa, aqui desconfigurou. Capacidade e interesse dos estudantes. Alguns alunos têm deficiências, muitas vezes invisíveis, que afetam suas habilidades para ver, ouvir, prestar atenção ou participar de atividades da mesma forma como seus pares. Alguns são aprendizes visuais, outros são aprendizes auditivos e alguns são aprendizes práticos. E cada estudante tem suas preferências e maneiras de expressar seu conhecimento. Alguns, por exemplo, se expressam melhor por meio da escrita, outros por meio da oralidade e outros ainda por meios visuais. Então, pensando nisso que eu coloquei agora, né, a nossa sala de aula, ela é uma sala heterogênea, né? Mesmo antes, né, quando pensava-se que a sala de aula era homogênea, não era bem assim, né? E hoje ainda mais. Se formos pensar aí na nossa sala de aula, mesmo quem não tem um aluno com deficiência na sala, se formos pensar, a sala ela é totalmente heterogênea, cada um aprende de uma forma, cada um tem um estilo de aprendizagem, tem uma personalidade diferente, né, um interesse diferente, uma história de vida diferente, uma cultura diferente, né? Então, a nossa sala de aula é composta por pessoas diferentes, né? E essas pessoas diferentes, elas aprendem de forma diferente. Então,
tem aquela pessoa que aprende melhor se ela anota, se ela escreve, tem aquela pessoa que aprende melhor se ela visualiza o que o professor está explicando através de imagens, né, de vídeos, de áudio, né, então e tem aquelas pessoas que aprendem fazendo, aprendem pela prática, tá? Então, esse também é um conceito extremamente importante quando vamos pensar no desenho universal. E para pensar nisso, eu vou falar um pouquinho sobre a acessibilidade. A acessibilidade é a possibilidade, a condição de alcance, percepção, entendimento para a utilização com segurança e autonomia de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, tanto na zona urbana como na zona rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. Então, a acessibilidade é tudo aquilo, né, que eu possibilito a pessoa com uma deficiência ou com uma mobilidade reduzida, seja ela uma pessoa idosa, uma pessoa com criança de colo, né, uma pessoa com carrinho de bebê, né, então é tudo que eu faço aí, né, de alteração, tanto nas edificações, nas ruas, calçadas, para possibilitar o acesso dessa pessoa, né, ao uso coletivo, ao uso comum aí da sociedade. E o que seria, então, o desenho universal? O desenho universal, eles são produtos, ambientes, programas e serviços a serem usados por todas as pessoas, sem a necessidade de acessibilidade ou de projeto específico, incluindo os recursos da tecnologia assistiva. Então, eu coloquei essas duas imagens aqui. Por quê, né? Se formos pensar aí na diferença de acessibilidade e desenho universal, né? Essa segunda figura é uma figura de acessibilidade, né? Se formos pensar, tem aqui a escada e tem a rampa para que a pessoa com cadeira de roda, ou uma pessoa idosa, possa passar pela rampa. E aqui na primeira figura tem a senhora aqui na escada sem a possibilidade de subir, porque não tem um acesso, né? Não tem uma rampa ou um elevador aí que ela possa acessar o ambiente. Mas quando eu falo em desenho universal, eu penso nessa possibilidade, nessa acessibilidade, antes mesmo desse primeiro problema aqui aparecer. Então, antes dessa pessoa precisar aí utilizar, né, esse ambiente, já é pensado e já é feito, então, a modificação. Então, por isso que hoje as edificações, os comércios, né, todas as construções que são feitas, elas já são feitas para receber essas pessoas com mobilidade reduzida, seja ela com deficiência ou não, tá? Então, por isso que hoje, né, a lei de acessibilidade, ela já conta com esse serviço, então, quando é feito as edificações, essas modificações não, né, não é feita a modificação, mas a construção já é feita para acolher, para receber essas pessoas que também poderão acessar esse serviço. Então, antes mesmo do problema surgir, já são feitas e já é pensado, né, no que pode acontecer aí. Então, pensando no conceito de acessível e no conceito de universal. Então, quando eu penso no conceito de acessível, aqui tem essa imagem, né, que os telefones públicos, eles estão aí na altura aí, né, da pessoa que for precisar. Então, esse mais baixo seria para o cadeirante, e aí os outros para a pessoa sem uma deficiência. Agora, no conceito de universal, ele já é pensado para todos, então pode ver que todos eles aqui, né, estão na mesma altura, só que ele possibilita a utilização de todas as pessoas. Então, aqui tem até a figura, né, a figura do telefone, para que seja visual, né, para que a pessoa compreenda aí, né, a utilização, e todos eles são na mesma altura e possibilita aí o uso para todas as pessoas. Então, o conceito de acessível, eu vou modificar para que a pessoa tenha acesso. E o conceito de universal, ele já vai ser feito para que todos possam utilizar, independente se tem uma deficiência ou não.
Então, e quando eu falo do desenho universal para a aprendizagem, né? Nós vimos aí o desenho universal como um todo, e quando eu falo no desenho universal para a aprendizagem, que seria o termo DUA. Quando eu penso no desenho universal para a aprendizagem, eu preciso observar aí os aspectos cognitivos e afetivos do meu aluno. Pensar que não existe um estudante padrão ou homogêneo, pois se parte do pressuposto de que as pessoas se apropriam do conhecimento, né, conteúdos e conceitos de variadas maneiras, que foi o que eu falei anteriormente, que somos diferentes, inclusive na forma de aprender, e o reconhecimento da pluralidade humana é o que possibilita a identificação de barreiras pedagógicas e atitudinais. Então, quando eu penso que somos plurais, quando eu penso que somos todos diferentes, que a espécie humana, né, é composta por pessoas diferentes, por culturas diferentes, por estilos cognitivos diferentes, isso já vai me mostrar que se eu tiver uma forma de ensinar padrão, isso já vai ser uma barreira pedagógica aí para o ensino do meu aluno, né? Então, a primeira coisa, né, o que eu preciso, o pensamento-chave quando eu vou pensar no DUA é reconhecer, então, essa pluralidade humana e pensar, então, que se o ser humano é plural, o meu planejamento precisa, então, ser realizado de acordo com essa pluralidade. Ele não pode ser, então, padrão, ele não pode ser feito sempre da mesma forma. E é isso que nós vamos ver. Levar em consideração o DUA no planejamento e nas estratégias de ensino sugere que o mesmo conteúdo pode estar disponível em diferentes formas e mídias, dependendo do objetivo a ser trabalhado. Um assunto ou conceito, por exemplo, pode ser apresentado de modo interativo, usando recursos como áudio, imagem, vídeo ou animação. Então, quando eu penso aí que meu aluno, minha sala lá, com vários alunos, cada um tem uma forma diferente de aprender, de se apropriar do conhecimento, eu vou pensar, então, que nesse planejamento eu preciso abarcar aí todas as formas de aprendizagem. Então, eu posso utilizar vários meios, posso utilizar áudio, imagem, vídeo, animação, né, para que todos os alunos, tanto aquele que aprende mais pela forma auditiva, aquele que aprende mais pela forma visual. Então, quando eu englobo aí, né, um planejamento diversificado, um planejamento interativo, eu estou aí acolhendo todos os estilos cognitivos e uma facilidade de aprendizagem, né, de ocorrer a aprendizagem é maior. Então, o DUA, ele pensa aí nesses três conceitos, né? A forma de apresentação, as representações da aprendizagem e o engajamento. E o que seria isso? As formas de apresentação é o aluno ter acesso a diferentes maneiras de apresentação do mesmo conteúdo. Então, vamos lá. Tem uma sala com vários alunos, o professor tem aí o seu planejamento e ele vai, então, explicar, vai ensinar o conteúdo utilizando diferentes meios, né, para passar esse mesmo conteúdo. Então, ele vai utilizar imagens, ele vai utilizar o verbal, a oralidade, ele pode utilizar vídeos, ele pode utilizar a escrita, então, ele pode utilizar vários meios para que o aluno tenha acesso a esse conhecimento. E quando ele utiliza aí vários meios, várias mídias, várias fontes, a possibilidade de atingir um maior número de alunos na sala de aula, ela é maior. E as representações da aprendizagem. Os alunos devem expressar o que aprenderam para compreenderem o conteúdo que foi internalizado. Então, ele precisa expressar, ele precisa fazer, né? E tem aqueles, então, que eles fazem, que tem uma maior facilidade em utilizar o corpo, pode fazer uma dramatização, um desenho, um mapa mental, a escrita. Então, é importante que o professor dê a oportunidade, né, de um registro de diferentes formas, porque quando ele dá uma oportunidade de registro de diferentes formas, ele atende aí os estilos cognitivos diferentes. Então, por isso que a teoria hoje fala, né, até para que as atividades avaliativas
possam ser realizadas de diferentes maneiras e não utilizando somente um recurso. Então, eu posso utilizar uma atividade avaliativa de alternativa, uma atividade avaliativa com questões dissertativas, uma atividade avaliativa com áudio, por que não? Hoje temos aí a tecnologia, né, que está a nosso favor muitas vezes, né, então ele pode fazer o áudio, uma exposição, uma apresentação de uma atividade, um cartaz, então podem ser feitos, né, as atividades avaliativas, as atividades do dia a dia da sala de aula, pode ser proporcionada de diferentes formas, e isso faz com que diferentes estilos cognitivos possam ser avaliados aí de diferentes formas. E o engajamento, né, o aluno ele precisa entender onde esse conteúdo pode ser utilizado na prática, então isso é muito importante que o aluno entenda onde que esse conteúdo pode ser utilizado na prática para que seja realizado de forma mais significativa. Então, para pensarmos aí na elaboração das nossas aulas, segundo o DUA, nós precisamos pensar em algumas questões, né, fazer alguns questionamentos. Quem são os estudantes da minha sala, né? Quem são esses estudantes? Qual é a cultura desses estudantes? Como que eles aprendem? Qual é o comportamento deles, né? Então, é importante conhecer o estudante que estou trabalhando. Esse aluno, ele gosta mais de escrever, ele gosta mais de visualizar, então é importante que durante as nossas observações, nós possamos conhecer as características desse estudante para que o nosso planejamento, então, seja pensado de acordo com as características deles. É lógico que agora, no nosso ensino remoto, ensino híbrido, é um pouquinho mais difícil, né, de conhecer essas particularidades, mas é importante, né, que sempre que tenha essa oportunidade, que seja observado essas características desses estudantes. Qual é o nosso objetivo? Então, quando eu vou preparar a minha atividade, então, primeira coisa, eu preciso pensar qual é o meu objetivo, né? Qual é o objetivo que eu preciso alcançar com esses alunos? Quais são as barreiras, né? Então, eu já conheci meus estudantes. Quais são as barreiras para alcançar esses objetivos? Então, eu tenho um aluno que é um pouquinho mais desatento, eu tenho um aluno que é mais agitado. E aí, quais são as barreiras? Eu tenho um aluno com muita dificuldade. Então, eu preciso já pensar quais são as barreiras para atingir esse objetivo. Porque quando eu penso nas barreiras, a hora que eu vou planejar a minha aula, eu já vou, então, pensar em uma forma de sanar essa barreira, já vou pensar em uma forma de transmitir essa aula, né, de passar esse conteúdo, pensando já nessa barreira. Outra questão, diversos recursos. O que pode ajudar? Então, temos aí diversos recursos. Pensando nesse aluno, quem são esses estudantes, pensando no meu objetivo e já sabendo quais são as barreiras que eu tenho, quais são os recursos que existem hoje que podem me ajudar a ensinar esse conteúdo para esse aluno que tem essa barreira, né? Que tem essa barreira aí para a aprendizagem. Então, quais são os recursos que eu posso utilizar? Então, é um aluno desatento, é um aluno agitado, o que eu posso fazer? Quais são os recursos que eu posso utilizar? E aí, então, remover essas barreiras, né? Pensar aí nos recursos que removam essas barreiras para a aprendizagem. E outra questão é o feedback do aluno. Então, é a partir do feedback, é a partir da resposta, é a partir da atividade, da realização da atividade mesmo que ele fizer, né, da resposta que ele for me dar diante daquilo que eu planejei, é que eu vou ver se realmente o meu planejamento foi eficaz, se realmente removeu as barreiras e proporcionou a aprendizagem desse aluno. Então, eu preciso pensar, quando eu vou pensar em uma aula aí, segundo o DUA, nessas questões. Quem são os estudantes, qual é o objetivo, quais são as barreiras, quais são os recursos que pode ajudar, né, a quebrar essas barreiras, e o feedback do meu aluno. Como nasceu essa ideia, né, do DUA? Como que nasceu essa ideia desse desenho universal para a aprendizagem?
nasceu depois da Revolução Industrial. Então, depois da Revolução Industrial, eles começaram a pensar: por que criamos ambientes ao contrário das necessidades reais do usuário? Por que estruturamos um modelo de massa que iguala o que não é igual? Ou seja, nós mesmos. Pensando nisso, em 1961, né, nos países como Japão, Estados Unidos, nações europeias se reuniram na Suécia para discutir como reestruturar o conceito de produção para o dito homem padrão, que nem sempre é o homem real. Formou-se, então, uma comissão com o objetivo de discutir desenhos de equipamentos, edifícios e áreas urbanas adequados à utilização por pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida. E mais tarde, nos Estados Unidos, ampliou seu foco e mudou de nome. Passou a ser chamada, então, de desenho universal e se propôs a atender todas as pessoas num aspecto realmente universal. E por que eu coloquei isso agora aqui, né? Porque pensando aí na nossa escola, pensando na nossa sala de aula, pensando no que eu falei, né, da pluralidade dos seres humanos e por isso a importância do nosso planejamento também considerar esse ser humano plural, né? Então voltamos aí no primeiro questionamento de quando nasceu essa ideia do DUA, né, do desenho universal. Por que estruturamos um modelo que iguala o que não é igual, né? Então já sabemos que os nossos alunos, já sabemos que a nossa sala de aula, ela é completamente heterogênea, né? Então nós precisamos pensar, né, em uma aula que atenda a todas essas pessoas, sejam elas com deficiência ou não. Então, quando eu falo no DUA, eu não estou pensando somente na criança com deficiência, mas na diferença aí de todos os meus alunos, né? Todos eles aprendem de uma forma diferente. E aqui no Brasil, um debate sobre esse tema teve início em 1980, com o objetivo de conscientizar profissionais da área de construção. Em 1981, algumas leis brasileiras regulamentaram o acesso para todos, garantindo para a parcela da população com deficiência ou mobilidade reduzida tivesse as mesmas garantias que todos os cidadãos, visto que pagam os mesmos impostos. Então, percebemos aqui, né, que o desenho universal, ele surgiu da arquitetura, da engenharia, né, então eles pensavam primeiro aí no acesso aos lugares, né, acesso aos lugares que a pessoa fosse frequentar, e aí depois, então, esse termo da arquitetura foi passado aí, então, para a área educacional. O projeto universal é o processo de criar os produtos que são acessíveis para todas as pessoas, independente de suas características pessoais, idade ou habilidade. Os produtos universais acomodam uma escala larga de preferências e de habilidades individuais ou sensoriais dos usuários. A meta é que qualquer ambiente ou produto poderá ser alcançado, manipulado, usado independentemente do tamanho do corpo do indivíduo, sua postura ou sua mobilidade. O desenho universal não é uma tecnologia direcionada apenas aos que dele necessitam, é desenhado para todas as pessoas. A ideia do desenho universal é justamente evitar a necessidade de ambientes e produtos especiais para pessoas com deficiência, assegurando que todos possam utilizar com segurança e autonomia os diversos espaços construídos e objetos. Então, isso foi o que eu já disse anteriormente, né, que o desenho universal é pensado para todos e não somente para criar ambientes para a pessoa com alguma diferença, com alguma deficiência, com alguma dificuldade. Isso vale para ambientes e também para objetos, para atividades, para o ambiente escolar, para material escolar. E aí, pensando na escola, então, como eu disse aí no início, pensando na escola, a inclusão, né, não é somente para os alunos com necessidades educacionais especiais, mas os alunos excluídos também, excluídos da sociedade, os alunos mais vulneráveis,
né? Então, eu preciso pensar, quando eu penso em inclusão, eu preciso pensar em uma escola para todos, em uma educação para todos, independente da sua dificuldade, da sua classe social, da sua etnia, independente da sua cultura, eu preciso pensar em uma educação, em uma escola que atenda a todos. Alguns alunos envolvem-se de forma espontânea e preferem as novidades. Então, pensando aí nos estilos cognitivos desses alunos, né? Como eu disse, cada aluno tem uma forma de aprender, um estilo cognitivo diferenciado. Então, alguns deles envolvem-se de forma espontânea e preferem as novidades, enquanto outros elegem a rotina. Então, tem aqueles que preferem sempre mudar a rotina, gosta de novidade, e tem aqueles que já são mais resistentes à mudança de rotina, que preferem que tudo seja feito da mesma forma. Alguns podem gostar de trabalhar sozinhos, enquanto outros preferem trabalhar com seus pares. Então, vocês devem visualizar aí já na sala de vocês, quando vocês dão trabalho em grupo, né? Às vezes tem sempre aquele que não gosta, que prefere fazer sozinho. Na realidade, não há um meio de envolvimento e de motivação ideal para todos os alunos em todos os contextos. Por isso é essencial implementar múltiplas opções para envolver e motivar os alunos para a aprendizagem. Então, como está dizendo aqui, a minha sala ela é heterogênea, ela é diferente. Cada pessoa gosta de uma forma, né? Gosta de fazer atividade de uma forma. Não tem como agradar a todos, mas é importante que, né, é essencial, então é importante que o professor ofereça diferentes opções, diferentes formas aí de atividade para motivar os alunos, para que eles se envolvam, né, nas atividades. Então, ele pode dar a opção de fazer em grupo ou fazer sozinho, ou quando o objetivo realmente desenvolver aí o trabalho em equipe, desenvolver autonomia e atividade em grupo, né, que também é importante, ele pode oferecer uma motivação aí para esses alunos realizarem essa atividade dessa forma, mas posteriormente também, né, não só fazer o trabalho em grupo, mas oferecer outra forma de avaliar também, até porque esse aluno que não se envolve muito com o grupo, ele pode ter aí ele pode ter um envolvimento menor, ele pode até ser avaliado, né, dependendo do olhar do professor, ele pode até ser avaliado de uma forma injusta, porque na verdade ele não gosta, ele não vai se envolver, eu preciso estimular sim, mas eu preciso também, posteriormente, né, dar uma outra opção para que ele seja avaliado também. Uma vez que não há um meio de representação ideal para todos os alunos, é essencial disponibilizar a informação de diferentes maneiras: áudio, escrita impressa ou em braille, vídeos, exposição oral, imagens, no sentido de facilitar a sua compreensão. Deste modo, o conteúdo fica acessível a uma maior diversidade de alunos. Então, como eu disse no início, né, eu preciso disponibilizar aí uma gama aí de informações, diferentes formas, né, de diferentes maneiras de expor o meu conteúdo para esse aluno, pensando na diversidade cognitiva desse aluno, né, pensando que a minha sala, ela aprende de uma forma diversificada, eu preciso oferecer aí diferentes formas, então eu posso oferecer a escrita, um texto impresso, eu posso oferecer um áudio, eu posso oferecer um vídeo, eu posso pedir para que eles exponham essa atividade de forma oral, né, ou de forma escrita, né, oferecer diferentes formas para que todos os alunos possam, então, se apropriar do conhecimento. Alguns alunos podem se expressar bem através da fala, mas não através da escrita ou vice-versa. Segundo o CAST 2014, não há um meio de ação e de expressão único para todos os alunos, e nessa medida, o professor deverá possibilitar aos alunos a utilização de processos e meios diversificados que permitam a participação nas situações de aprendizagem, bem como a manifestação das competências adquiridas. Então, como eu disse aqui anteriormente, né, o professor ele precisa oferecer diferentes formas
de apresentar o conhecimento para esse aluno e diferentes formas também de receber esse conhecimento adquirido pelo aluno, diferentes formas de avaliar esse aluno, diferentes formas do aluno registrar esse conteúdo, né? Então, tem aquele que gosta de escrever, tem aquele que não gosta. É lógico que eu não vou deixar de estimular aquele meu aluno que não gosta da escrita, né, fazer com que ele nunca escreva, né, não é esse o objetivo, na verdade eu preciso estimular a escrita sim nesse aluno, mas eu preciso oferecer diferentes formas de avaliar, até para realmente perceber e verificar esse conhecimento adquirido de diferentes formas, porque às vezes aquele aluno que não gosta muito de escrever, ele não vai muito bem, mas ele sabe o conteúdo. Então, eu vou dar um exemplo aí, às vezes, das crianças com dislexia, né? Eles não gostam muito da escrita, até porque é algo que eles têm dificuldade. Eles não gostam muito da leitura, porque é algo que eles têm dificuldade. Às vezes, eles leem e não compreendem o que eles estão lendo. Então, por isso aí que, inclusive, a legislação, ela garante para esse aluno com dislexia, que ele tenha uma pessoa para fazer a leitura para ele. Ele tem direito legal de uma pessoa para fazer a leitura para ele. Por quê? É algo que ele tenha dificuldade por um problema aí neurológico, por um problema cognitivo dessa criança, então ele tem esse direito. Então, uma criança que tem aí dificuldade, que não gosta da escrita, provavelmente pode ser que ela não vá ser avaliada de uma forma adequada, porque ela vai mal na atividade escrita. E isso não significa que ela não saiba o conteúdo. Muitas vezes, uma criança com essa dificuldade, com uma dislexia, por exemplo, como é o que eu estou citando, se você fizer uma prova oral com essa criança, muitas vezes ela vai muito bem. Por quê? Porque ela sabe o conteúdo em muitos momentos. O que ela não sabe é registrar de forma escrita, porque é um problema e é uma dificuldade que ela tem. Então, por isso a importância de proporcionar diferentes meios aí para esse aluno registrar o conhecimento, registrar o conteúdo, para que ele seja avaliado, então, de uma forma mais fidedigna, de uma forma mais fiel, né? Então, porque se esse meu aluno tem dificuldade, não gosta muito de se expressar de uma forma, por exemplo, os tímidos, vai apresentar um seminário, apresentar um trabalho, muitas vezes ele não vai bem, ele vai ficar nervoso, não vai saber passar o conteúdo, e se ele gosta aí da escrita, eu posso proporcionar depois também a atividade escrita, então essa criança ela vai ser avaliada de uma forma mais completa. Os alunos conseguem alcançar a maioria dos objetivos se estes forem definidos de uma forma abrangente e global, possibilitando diversas formas de demonstração da aquisição dos conhecimentos, competências e atitudes. Por exemplo, se o meu objetivo é esse, escrever à mão um texto sobre as férias usando pelo menos 20 palavras, e aí eu tenho né, esse meu objetivo, escrever à mão um texto sobre as férias. Aí a criança às vezes não sabe muito bem escrever, como eu disse aí, a criança com uma dislexia, ou uma criança com uma deficiência intelectual, uma criança com uma dificuldade muito grande na aprendizagem, que ela não sabe escrever, e aí o meu objetivo ela não vai alcançar, porque eu estou pedindo para que ela escreva um texto sobre as férias usando pelo menos 20 palavras. Agora, se o meu objetivo for produzir um texto de 20 palavras e oferecer diferentes formas, né, para que essa criança possa produzir esse texto, então pode ser que ela consiga atingir o objetivo. Então, nesse segundo caso, a criança pode utilizar diferentes meios, ela pode utilizar computador, pode utilizar o áudio, pode utilizar símbolos, imagens, né, para poder produzir o texto aí, né, na verdade aqui eu coloquei com 20 palavras, mas ela pode, aquela criança com problema, com uma dificuldade motora, com uma dificuldade física, que não consegue escrever, pode utilizar aí o computador. Uma criança com uma dificuldade de escrita, ela pode utilizar um áudio, ela pode fazer a produção desse texto no oral, por exemplo, né? Então, eu posso oferecer diferentes formas, né, da realização de uma atividade para que essa criança
me responda aí, né, e dê a devolutiva para eu perceber, então, se ela está aprendendo ou não. Ao invés de se pensar numa adaptação específica para um aluno particular em determinada atividade, se pensa em formas diferenciadas de ensinar o currículo para todos os estudantes. Ao elaborar materiais concretos para o aprendizado de conteúdos matemáticos para um aluno cego, por exemplo, tal recurso normalmente é pensado e adaptado para o aluno-alvo da turma. Porém, na perspectiva do DUA, o mesmo material pode ser utilizado por todos da sala de aula, de modo a beneficiar outros estudantes na compreensão dos conteúdos ensinados. Então, muitas vezes eu tenho um aluno aí com uma deficiência, né, como aqui nesse slide está falando, o aluno com deficiência visual, o aluno cego, e aí eu penso aí na adaptação específica para esse aluno. É lógico que muitas vezes esse aluno pode ser que realmente precise de uma adaptação, mas vamos pensar aí em uma atividade que ele pode ser realizada com todos os alunos da sala. Esse aluno ele vai se sentir incluído, né, na atividade, vai se sentir incluído no conteúdo da sala, vai se sentir participando realmente da aula, e isso reduz também o trabalho do professor de ter que preparar muitas vezes muitas adaptações. Então, por exemplo, tem um aluno cego, como é o exemplo aqui que eu estou dando, né? E aí eu penso em um recurso adaptado para esse aluno, né? Aluno-alvo da turma, que seria esse aluno cego. Só que na perspectiva do DUA, então, esse material ele pode ser utilizado por todos da sala. Então, por exemplo, um áudio, uma audiodescrição, uma atividade com áudio para esse aluno, um texto, né? Às vezes eu dou o texto para os alunos lerem, e aí eu vou oferecer para esse aluno com uma deficiência visual, eu vou oferecer o áudio desse texto. Eu posso também fazer, proporcionar esse áudio para todos os outros alunos da sala, porque com certeza pode ser que eu tenha aí outros alunos que não têm a deficiência visual, mas que também têm dificuldade aí com a leitura silenciosa, e que se eu proporcionar o áudio, né, de um texto, como é o exemplo que eu dei, outros alunos se beneficiarão também. Então, quando eu penso em uma atividade e eu tenho um aluno aí com dificuldade ou com uma deficiência, eu posso proporcionar para todos os alunos da sala, porque certamente vai beneficiar a todos. Outro exemplo, né? Eu tenho um aluno surdo da minha sala. Nós sabemos que tanto o aluno surdo, o aluno com autismo, eles se beneficiam muito do visual, né? Então, além aí da língua de sinais, que é muito importante também, eles se beneficiam do visual. Então, quando o professor ele vai fazer uma explicação, se ele mostrar uma imagem, a compreensão vai ser facilitada. E se eu tenho esse aluno e eu oferecer não somente para esse aluno, mas oferecer a imagem para a sala como um todo, outros alunos que também aprendem com maior facilidade pelo visual, né? Porque tem muitos alunos que não têm deficiência, mas que têm uma aprendizagem facilitada quando é oferecido um material visual. Então, se eu tenho esse aluno e eu oferecer a imagem para todos eles serão então beneficiados, todos eles terão aí uma aprendizagem significativa, porque serão beneficiados aí da imagem, então, no momento da aprendizagem. Quanto maior as possibilidades de apresentar um novo conhecimento, maiores serão as possibilidades em aprendê-lo. Exemplos práticos envolveriam a utilização de livros digitais, softwares especializados e recursos de sites específicos, elaboração de cartazes, de esquemas, resumos e textos. Então, é isso que eu acabei de falar. Quanto maior eu disponibilizar aí para o meu aluno, quanto maior eu oferecer possibilidades para que ele apresente o que ele aprendeu, para que ele apresente o conhecimento que ele aprendeu. Então, quanto maior a possibilidade, quanto maior o leque que eu abrir aí para esse meu aluno me mostrar o que ele aprendeu, maior será, então, a possibilidade dessa aprendizagem acontecer. Porque se aquele aluno que não escreve muito bem, que não se comunica muito bem, se não for oferecido uma outra forma de registro, uma outra forma de avaliação, ele vai ser avaliado de uma forma
não vai ser uma forma fiel, não vai ser uma forma fidedigna, porque muitas vezes ele sabe o conteúdo, só que naquele momento, naquele estilo de atividade, ele não consegue se expressar. Então, por isso aí a importância de oferecer diferentes meios para que ele me responda, para que ele apresente aí o conhecimento adquirido. Mas e quando a dificuldade não se encaixa no plano original, né? E quando a dificuldade do meu aluno é muito grande e não se encaixa em nada do que eu planejei. Então, como eu disse lá daquele exemplo do aluno cego, né? Ou do aluno com dislexia, e que eu vou oferecer aí o áudio, né? O áudio para que a sala toda acompanhe, ou a imagem, né, para que a sala inteira se beneficie. Mas e aí? E quando a dificuldade do meu aluno é muito grande e não se encaixa nesse plano? Nada do que eu pensei daria certo, né? Nada do que eu pensei, se eu oferecer para a sala como um todo, nem assim ele vai conseguir acompanhar, né? E aí, o que que eu faço? Elaborar adaptações e refletir sobre como reformular a instrução daquele momento em diante para todos os alunos. Então, quando eu tenho esse caso, né, então o meu aluno ele tem muita dificuldade, e aí não dá certo. Como que eu vou fazer? Eu posso elaborar uma adaptação da atividade, e aí, a partir dessa adaptação, eu começo então a refletir, a reformular a instrução para todos os meus outros alunos. Então, eu fiz adaptação para esse aluno. E aí eu vou oferecer, eu vou começar a minha aula a partir daquilo que eu adaptei para aquele aluno. Por quê? Pensando aí nas adaptações, é lógico que vocês, essa semana, vocês já estão vendo esse conteúdo de adaptação curricular, flexibilização de atividades, né? Então, vocês já tiveram contato com a teoria, com a prática disso um pouquinho essa semana. Então, quando eu tenho esse caso, eu posso elaborar a adaptação e aí, a partir disso, eu vou mostrar para todos os meus outros alunos, né? Então, esse aluno ele vai se sentir incluído na sala, pensando na adaptação. Quando eu penso na adaptação, eu não penso em uma atividade paralela, né? A adaptação de atividade seria uma atividade de acordo com o conteúdo que estou trabalhando na minha sala, porque ao contrário disso, não é inclusão, né? Se eu faço uma adaptação de uma atividade que o conteúdo seja completamente diferente, que o assunto seja completamente diferente daquele trabalhado na minha sala, isso não caracteriza a inclusão, o contrário, né? Estou excluindo esse meu aluno. Então, quando eu tenho esse caso de um aluno com bastante dificuldade, eu faço uma adaptação de acordo com o tema aí dessa aula, e eu começo a minha aula, então, a partir dessa atividade adaptada. Eu posso começar o assunto aí com todos os alunos a partir dessa atividade adaptada. Eu estou incluindo esse aluno, né? Ele vai fazer essa atividade, ele vai participar do conteúdo da sala de aula, sem deixar, sem ser excluído aí, né? Da atividade em si. Aqui eu coloquei alguns exemplos, então, né? Quando eu trabalho com o ensino expositivo, caso se utilize de apresentações em slides, é importante verificar a formatação e certificar-se de que a apresentação está acessível a todos. Ler as informações em voz alta para garantir uma comunicação eficaz para todos, incluindo aqueles com deficiência visual e alunos sentados atrás da sala. Então, quando eu vou fazer uma aula expositiva, que eu vou utilizar slide, ou que eu vou escrever aí na lousa, né? Muitas vezes eu escrevo o texto na lousa e vou expor o que está escrito. Eu preciso pensar em todos os meus alunos, aquele que está sentado atrás e não está enxergando muito bem, né? Se for slide ou mesmo a escrita na lousa, então eu preciso ler as informações em voz alta, fazer a descrição de uma imagem, se tiver uma imagem, eu tiver um aluno aí com uma deficiência visual, então eu preciso falar, né, o que está lá, quais as informações que tem nesse slide, nessa apresentação, para que todos eles possam se apropriar dela. Muitas vezes eu tenho um aluno
com uma deficiência visual, por exemplo, na sala, e eu falo, né, muitas vezes escrevendo na lousa, olhando para a lousa, e eu falo aqui desse lado, por exemplo, né, e aí o meu aluno com deficiência visual não está vendo. Então, é sempre importante dar todas as informações para que esse aluno, então, ele tenha acesso ao que está acontecendo ali. Falar de frente para a turma para permitir aos alunos com deficiência auditiva a leitura dos lábios. Tais recursos incentivará o engajamento e a interação com todos os alunos. Então, os alunos com deficiência auditiva e também aqueles com dificuldade de atenção também, né? Às vezes eu falo olhando para a lousa, né, ou virado de costa, e aquele aluno com uma dificuldade maior de atenção também pode perder a atenção. Então é importante eu falar de frente para a turma, falar num bom tom aí, né, para que tanto o aluno com dificuldade auditiva, aquele aluno com uma dificuldade maior de atenção, possa então entender o que eu estou querendo falar. Evitar palavras que possam expor os estudantes com deficiência, em vez disso, falar de uma forma que coloque a pessoa antes da deficiência, né? Então, eu preciso pensar na pessoa como um ser humano e como uma pessoa de direito, assim como todos os outros, né? Então, não expor a pessoa por conta da sua deficiência. Então, colocar essa pessoa antes da deficiência, pensar nela aí como um ser humano que pode ter dificuldade como todos os outros alunos. Reforçar os aspectos principais usando uma variedade de formatos. Então, como eu já venho falando desde o início, verbalmente, graficamente, através de demonstração, através de exemplos práticos, através de áudio, imagem, explicar por que são importantes as informações, utilizar perguntas abertas para verificar a compreensão. Antes de dar a resposta, permitir que os alunos tenham tempo suficiente para formular uma resposta ou fazer uma pausa para que os alunos registrem suas respostas em um pedaço de papel ou dispositivo eletrônico, ou que compartilhem respostas com o seu colega. Isso é muito importante, né, a respeito da pausa aí, né? Muitas vezes, na agitação aí do nosso dia a dia, né? Às vezes a gente já faz a pergunta e já quer a resposta, e eu tenho muitos alunos que eles têm dificuldade em processar a informação, em processar a pergunta, em buscar a resposta, em acessar a memória aí para poder dar a resposta para o professor. Então, é importante que eu faça a pergunta e que eu dê uma pausa aí para que ele responda, para que esses alunos, então, que têm essa dificuldade de processamento, né, muitas vezes a criança, ela não tem uma deficiência, mas ela tem essa dificuldade, ela demora um pouquinho mais para responder. Então, é importante que eu espere, que eu dê um tempo aí para que ela pense e responda, então, a minha pergunta. Caso utilize vídeos, certificar-se de que eles são legendados ou que contém a transcrição de texto disponível para os alunos com deficiência auditiva e aqueles que não têm uma compreensão auditiva. Incentivar a discussão em sala de aula por meio de atividades em pequenos grupos, encenações sobre assuntos, debates, estudo de caso ou outras atividades que deem aos alunos mais de uma maneira de interagir na aula. Isso também eu já falei com vocês, né? Oportunizar diferentes formas de responder, de me dar uma resposta sobre o conhecimento. Então, eu preciso possibilitar diferentes meios de atividades para que eu possa avaliar os diferentes estilos cognitivos. Quando possível, oferecer aos alunos oportunidade de tomar decisões sobre sua aprendizagem. Por exemplo, dar-lhes a escolha entre vários tipos de atividades ou dar-lhe a opção de trabalhar sozinho ou em grupos para completar um exercício em sala de aula. Aqui, como eu falei para vocês anteriormente, é lógico que eu preciso estimular esse meu aluno a trabalhar em grupo, né? Eu preciso estimular a socialização desse aluno, que é tão importante também para a atividade social dele, né? Mas sempre que for possível, né? Se eu já dei essa oportunidade, já avaliei isso dele, sempre que possível, né? Deixar ele escolher, né? Você quer trabalhar sozinho, quer trabalhar em grupo, ou oportunizar essas duas opções de atividades, tanto em grupo quanto sozinho, que eu vou conseguir avaliar aquele que trabalha melhor em grupo
e aquele que trabalha melhor sozinho, né? Então, eu vou avaliar aí esses dois pontos. E na avaliação, eu preciso utilizar uma variedade de métodos, por exemplo, por meio de artigos, jornais de aprendizagem, apresentações, testes, questionários, oralidade. E ao longo do bimestre, do semestre, eu posso permitir incentivar várias maneiras de demonstrar o aprendizado. Aqui eu coloquei alguns exemplos práticos, né, a respeito, né, de estratégias baseadas no princípio DUA. Então, só recapitulando aí, quando eu penso no DUA, eu vou pensar no meu planejamento que atenda a esses diferentes estilos cognitivos, para que eu atenda a minha sala como um todo, independente desse aluno ter uma deficiência ou não. Então, quando eu pensar aí na minha aula, quando eu for fazer o meu planejamento, pensar no meu objetivo, eu vou pensar em todos aqueles aspectos, né, que eu mencionei, quem são meus alunos, quais são as barreiras que esses meus alunos têm para a aprendizagem, quais são os recursos que eu tenho e o que eu posso fazer para eliminar essas barreiras, e aí, então, eu vou ver se essas barreiras foram eliminadas com o feedback desse meu aluno, com a resposta às atividades. E aqui eu coloquei algumas estratégias pensando, então, no todo. Então, essas estratégias, elas são utilizadas com todos os alunos e que vai reduzir aí a possibilidade das adaptações, né? É lógico que nem eu falei, pode ser que exista ainda algum caso que necessite das adaptações, mas isso reduz muito a necessidade de adaptação, porque se eu tenho aí um aluno com uma facilidade com o visual, e eu ofereço visual, eu vou abarcar aí uma variedade muito grande de alunos, eu posso proporcionar aí aprendizagem para vários alunos da minha sala. Então, eu vou falar com vocês agora desses exemplos práticos que podem ser oferecidos para todos os alunos da sala. Os audiolivros, né, que nem eu falei para vocês, que pode beneficiar tanto os alunos com deficiência visual, como aqueles alunos com dislexia, com uma dificuldade com a leitura silenciosa. Utilização de imagens durante o áudio pode fazer com que o aluno compreenda mais facilmente o texto. Isso aí para os alunos, então, que não tem aí a deficiência visual, mas que tem a facilidade com o visual, né? A facilidade quando eles veem o que eles estão ouvindo, né? Eu tenho aquele aluno que ele é mais auditivo, que quando ele ouve, ele grava, e eu tenho aquele aluno que ele é mais visual, quando ele vê, ele grava a informação. Então, se eu utilizo o áudio e eu utilizo a imagem, eu estou atendendo essa diversidade dos meus alunos, tanto aquele que é auditivo quanto aquele que é visual. Ler com o colega. Buscar por duplas ou grupos em que os alunos estejam em diferentes níveis de fluência na leitura para que um estimule o outro. Seguir o texto com uma régua, janela de leitura ou maior espaçamento. Facilita para o aluno não se perder durante a leitura. Essa informação, ela é muito importante, porque nós temos muitos alunos com dislexia, né? E também os alunos com uma dificuldade na leitura. Os alunos com dislexia, eles se perdem na leitura, então muitas vezes eles leem uma linha, eles pulam a linha de baixo, ou eles se perdem no meio da linha, e aí quando eu ofereço um recurso, né, para que esse meu aluno utilize durante a leitura, ele pode, então, fazer disso como uma estratégia para que ele não se perca. Então, ele pode seguir o texto com uma régua, uma janela de leitura, na verdade, seria um material, assim, que é tipo uma janelinha que ele coloca em cima do texto e ele vai lendo, ele coloca a linha, né, em cima da linha, aquele buraquinho lá fica em cima da linha e ele vai lendo, vai acompanhando o texto. E o maior espaçamento, ele também é muito importante, porque essas crianças, aí elas vão conseguir se localizar melhor no texto. Só que isso eu posso oferecer
para todos os meus alunos e não só para esses alunos com dislexia. Então, quando eu vou planejar, quando eu vou montar lá a minha atividade, eu já posso fazer um texto, né? Eu vou dar um texto para o meu aluno, uma consigna da atividade. Eu não sou professor de língua portuguesa, né? Então, mas eu vou dar uma consigna de uma atividade, eu já posso dar com um espaçamento um pouquinho maior entre as palavras, entre as linhas, porque essa criança, ela vai ter uma facilidade um pouquinho maior para realizar a leitura. E aí, se eu já faço isso no momento de montar a atividade, vai ser um trabalho só. Eu não vou precisar adaptar a atividade para esse meu aluno. Eu já montei a atividade dessa forma e vai beneficiar a sala como um todo, inclusive esse aluno que tem aí a dificuldade. Numerar as linhas do texto. Facilita na hora de exercícios de localização de palavras, interpretação, pois pode ajudar o aluno a se localizar no texto. Exemplo de atividade: quais são os personagens do texto apresentado entre as linhas 9 e 13, né? É lógico que eu preciso estimular depois, né, essa criança também a localizar as informações no texto, mas se eu já conhecia a minha sala de aula, lembrando aí de um dos princípios aí que eu preciso pensar quando eu penso, que eu preciso pensar aí na minha sala. Eu já conheci os meus alunos e eu já sei que eu tenho esse aluno que tem essa dificuldade de compreensão, que tem essa dificuldade de localização, eu posso fazer esse tipo de intervenção, né? Pedir para numerar lá as linhas do texto, e aí, na hora da pergunta, ajudar esse meu aluno a se localizar. Ler no computador. Auxilia quem necessita de uma fonte maior na letra, não necessitando de muitas folhas impressas. Né? Sabemos que nem todas as salas, nem todas as escolas podem ter esse recurso, né? Mas quem tem, né? Isso auxilia, né? Sem a necessidade de muitas impressões, tá? Mas se não tem essa possibilidade, eu já conheço aí os meus alunos, se não for um texto muito grande, eu posso aumentar a letra aí para todos os alunos, ou então fazer aí, se é um aluno com baixa visão, fazer a adaptação de acordo com a necessidade desse aluno. Se eu tenho esse aluno com baixa visão, eu já sei, então, qual é a fonte melhor para ele, né, qual é o fundo melhor para ele, fazer essa adaptação necessária para essa realidade. Na verdade, quando eu penso na baixa visão, cada aluno tem uma necessidade diferente, então é necessária uma avaliação específica aí para atender esse aluno. Utilizar fones de ouvido durante a leitura. Este recurso isola moderadamente os ruídos do ambiente, sendo benéfico para alunos que se dispersam facilmente. Né? Isso é uma opção aí também para os alunos que estão fazendo as atividades, inclusive em casa, aqueles alunos que estão participando das aulas em casa, as aulas ao vivo aí em casa, né? Eu sei que muitas escolas fazem, né, as aulas síncronas, né, as aulas ao vivo aí com os alunos, e quando o aluno utiliza o fone de ouvido, o que acontece? Eu isolo parcialmente aí, né, os ruídos externos, e aí quando eu isolo os ruídos externos, essa criança que tem uma dificuldade de atenção, uma dificuldade de focar a atenção naquilo que é essencial, né, que se perde quando tem um ruído externo, e ela vai conseguir um foco maior. Então, isso também é um recurso aí, uma estratégia importante para esses alunos. Antecipar o conteúdo do texto antes de iniciar a leitura. Então, antes de começar a leitura, eu já começo a conversar com o aluno sobre o conteúdo do texto, sobre o assunto trabalhado no texto. Eu sei que muitos de vocês fazem isso, né? Já levantar aí os conhecimentos prévios desse aluno. Essa é uma estratégia de autorregulação da leitura e faz com que os alunos já saibam sobre o que se trata o texto, e assim ele vai compreender melhor o texto depois de realizar a leitura. Utilizar de um passo a passo para a criação do texto, né? Isso é outra estratégia de autorregulação da aprendizagem, que auxilia esse aluno a se organizar na hora de escrever um texto. O aluno ele é estimulado a pensar em sintetizar os elementos constituintes de um tipo de texto antes de escrevê-lo. Então, vamos lá no
comecinho lá que eu falei, né, de tudo que eu preciso pensar para elaborar minha aula. Eu já fiz a minha avaliação diagnóstica da minha sala, e eu já sei que meus alunos, né, ou alguns dos meus alunos, não conseguem se organizar aí na escrita, na produção do texto. E aí eu posso, então, utilizar o passo a passo para ele criar esse texto. E aí, quando eu perceber que ele já se apropriou dessa aprendizagem, quando eu perceber que ele já aprendeu a estruturar o texto de forma adequada, eu posso retirar né, esses recursos, essas estratégias. Mas é importante oferecer essas estratégias de autorregulação para esses alunos, então, que apresentam ou que estão no início da aprendizagem do conteúdo, ou que apresentam uma dificuldade na hora de realizar a produção textual. Utilizar de outras formas para o aluno apresentar o texto criado. Então, desenho das etapas do texto, exposição oral, música, encenação, paródias, né? Então, eu posso utilizar diferentes formas para que ele apresente o conteúdo ou o texto que ele criou. Utilizar de outras formas do aluno apresentar o que entendeu do texto. Desenho sintetizando o que o texto aborda, exposição oral, música, encenação, mapas mentais. Nós temos muitos alunos, né, alguns alunos, na verdade, às vezes, que eu vou perguntar o que ele entendeu a respeito do texto e às vezes ele não sabe me responder. Não porque ele não tenha entendido, mas porque ele não sabe organizar as informações para me dar uma resposta. Então, eu posso utilizar de diferentes meios para que ele responda como que ele entendeu esse texto. Então, ele não sabe me responder isso na escrita, então, né, e se eu perguntar oralmente, será que ele sabe? Ou muitas vezes ele tem essa dificuldade de verbalizar, eu peço para ele escrever, e aí ele consegue organizar as informações de uma forma melhor, né? Então, eu posso oferecer diferentes meios, diferentes estratégias para que ele me dê uma resposta, né, do que eu estou perguntando. Utilizar de diferentes recursos para a solução das operações matemáticas. Então, eu posso utilizar material concreto, material tátil sensorial, calculadora, ábaco. Então, eu posso utilizar essas estratégias, esses materiais, com a sala como um todo, né? E aí observar, né, como que esses alunos me respondem, qual é o feedback da sala, né? E aí eu vou observando aí a compreensão, o raciocínio desses meus alunos para posteriormente, então, eles passarem isso no papel, né? Então, às vezes eu percebo que o meu aluno ele tem o raciocínio, mas ele não consegue resolver, né? Então, muitas vezes eu pergunto, como que eu faço essa situação problema? E aí ele coloca lá no papel, eu percebo que ele sabe como fazer, ele sabe que conta utilizar, mas ele não sabe resolver. Ou muitas vezes, dependendo da forma que eu faço a pergunta, que eu elaboro, eu percebo que ele não tem nem o raciocínio. Então, se eu ofereço essas diferentes formas, né, de resoluções, né, eu posso abarcar aí um número maior de alunos aí da minha sala. Relacionar o número com a quantidade. Então, eu posso utilizar números táteis, no qual a quantidade será representada no próprio número de forma tátil e visual. Eu posso utilizar a quantidade, isso aí para os alunos menores, né? A quantidade concreta que o aluno pode manusear para realizar as atividades. Então, eu posso fazer lá os baralhinhos, né, para que ele manuseie e possa me responder, dependendo da dificuldade desse meu aluno. Utilizar-se de problemas e utilização de matemática presente no dia a dia da criança. Utilizar situações cotidianas, os alunos conseguem fazer uma relação do que estão aprendendo com o que vivenciam, sabendo assim onde se utiliza os conceitos que aprendem. Isso é muito importante, né? Porque muitas vezes o aluno ele aprende um conceito matemático, por exemplo, e ele acha que ele nunca vai utilizar isso na vida, né? E é importante utilizar os problemas presentes no dia a dia, uma compra, né? Num supermercado, fazer aí as dramatizações para que esse aluno ele compreenda que essas situações, que esses problemas vivenciados aí na escola, eles são eles estão presentes no dia a dia.
Sempre que possível, pedir para que o aluno explique de forma oral ou escrita como solucionou esse problema, né? Então, dessa forma, os professores eles podem saber qual o caminho que o aluno utilizou, né? Como que ele pensou para chegar ao resultado. Então, muitas vezes o professor ele consegue uma sala um pouquinho menor, o professor ele consegue observar o aluno resolvendo, né? A situação, problema ou é, uma operação matemática, mas quando a sala é um pouquinho mais numerosa, fica difícil observar como todos resolvem, né? Então, sempre que houver aí a possibilidade, é importante que o professor pergunte, como que você chegou nesse resultado, né? E aí o professor ele vai poder intervir, estimular, né? Quando o aluno precisar de uma intervenção mais específica. Utilizar recursos visuais, então, tabelas de números, tabela das unidades, dezenas, centenas, eu sei que em várias salas de aula, né, tem já isso, essas pistas visuais, né, e isso auxilia muito os alunos na realização das atividades matemáticas. Trabalhar com classificação, pareamento e padrões. Esse tipo de atividade estimula o raciocínio e pode auxiliar no ensino de outros conteúdos de forma interdisciplinar. Isso é muito importante, né? Porque às vezes nós trabalhamos só na matemática, então eu vou trabalhar aí a tabela, vou trabalhar aí as classificações somente na matemática, mas eu posso trabalhar aí de uma forma interdisciplinar, né? Trabalhar as tabelas, os gráficos, né? As representações gráficas aí em geografia, em ciências, em outras disciplinas aí, história, né? E poder trabalhar esse conteúdo matemático com alguns assuntos importantes aí de outras disciplinas com os alunos. Nas atividades, tanto de geografia, português, né, às vezes, os textos, muitas vezes, eles são muito longos, né, então quando eu já conheço a minha sala e eu sei que se ela ler um texto muito longo, ela não vai saber me responder nada. Então o que que eu posso fazer? Eu posso começar a dar os textos curtos, e aí, conforme essa criança vai se apropriando, vai aprendendo aí a focar a atenção, a achar as informações no texto, eu posso aumentando gradativamente. Mas é importante eu pensar na aprendizagem desse meu aluno. O que é mais importante? Eu dar um texto enorme, com várias informações, inclusive algumas informações nem tão relevantes, ou é mais importante eu dar um texto mais resumido, que foque no principal conteúdo que eu vou trabalhar, para que essa criança tenha uma compreensão melhor, né? Então, é importante que eu pense que se o meu aluno ele tem uma dificuldade de compreensão, se eu tenho uma sala com alunos com dificuldade de compreensão, se eu der um texto mais resumido, vai ser muito mais eficiente a aprendizagem, a compreensão vai ser bem mais facilitada do que se eu der um texto maior, com várias informações que não são relevantes aí para a aprendizagem da criança, daquele conteúdo. Principalmente agora, né, quando eles voltarem para a sala de aula, nós sabemos o quanto a aprendizagem vai estar aí, já está defasada, e esses alunos, eles precisam dessas intervenções, eles precisam, né, que sejam oferecidos os conteúdos principais aí, né, o texto de fácil compreensão, né, que esses alunos eles leiam e eles consigam compreender, né, e aí, conforme eles forem sendo estimulados, e aí a atenção for voltando, for melhorando, pode-se aumentar aí o de desafio, digamos assim. Utilizar encenação para trabalhar fatos importantes. Então, o exercício de elaborar um teatro faz com que os alunos reflitam sobre o que se está aprendendo e também a vivência ajuda a compreender e a internalizar os conceitos. Então, por que não, né? Também aí no conteúdo de história, geografia, trabalhar com a dramatização, né? Eles podem aí trabalhar tanto a socialização com os colegas da sala, a liderança, né? Aquele aluno que é mais líder, pode ser o líder do grupo, eu posso trabalhar diferentes habilidades aí, a escrita, né? Para trabalhar o roteiro da minha dramatização, e eu trabalho diferentes habilidades para que essa criança exponha o conteúdo que ela está
aprendendo. Isso vai fazer com que ela internalize, com que ela compreenda de uma forma prazerosa e de uma forma mais eficaz. Isso também, né, aquela criança com uma dificuldade um pouquinho maior, né, isso facilita, né, esse trabalho de dramatização, porque ela vai ter a ajuda aí do grupo, né, e ela vai compreender também, através aí da dramatização e desse trabalho, ela vai conseguir internalizar os conceitos trabalhados na sala de aula. Formas visuais, como eu já venho falando, maquetes, desenhos, filmes, imagens, relacionar o que estão aprendendo com o que vivenciam, né, relacionar o que o passado impactou no presente, então isso, os fatores aí históricos, né, utilizar de fotos antigas e atuais do mesmo cenário, entrevista com pessoas mais velhas, isso torna o ensino de fatos históricos melhor compreendido, visto que as crianças conseguem fazer relações com os acontecimentos passados e os acontecimentos do presente. E diversos recursos de busca de informações. Então, os alunos hoje, eles têm, né, eles têm facilidade aí no acesso à tecnologia, mas é importante que eu ofereça diversos recursos, revistas, jornais, sites, música, mapas. Ele precisa saber que ele pode buscar em diferentes fontes as informações que ele precisa. E dividir o conteúdo, isso também é extremamente importante. Já conheci meus alunos e eu sei que se eu der vários conteúdos no mesmo dia, não vai ser significativo. Então, o que eu quero? Eu quero oferecer muito conteúdo ou eu quero que o meu aluno aprenda? Então, é importante que, se eu já conheci a minha sala e eu já sei que os meus alunos têm essa dificuldade de compreensão, então, eu vou precisar dividir esse conteúdo, né? Então, para que o aluno consiga compreender de forma global o conteúdo, é importante que se inicie pelo conceito mais fácil, dê exemplos, mostre experiência, retome, para depois avançar para os próximos conceitos. Então, se eu já sei que esses meus alunos têm dificuldade de compreensão, eu preciso dividir esse conteúdo, então, para que a aprendizagem seja significativa. Então, esses foram, né, alguns exemplos práticos, né, que, como vocês puderam perceber, são exemplos que eu vou usar com a minha sala como um todo e que todos os meus alunos podem se apropriar, utilizando aí de diferentes recursos, e que aí todos os meus alunos se apropriam, sem necessidade de uma adaptação específica, na maioria dos casos, né? Quando eu penso como que é o meu aluno na sala de aula, quais são as barreiras, e no momento do meu planejamento, eu já começo a pensar nessas barreiras, em como eliminar essas barreiras, isso reduz significativamente o número de adaptações que eu vou precisar fazer para os meus alunos, além desses meus alunos que precisam de uma intervenção específica, especializada, eles se sentirem incluídos, porque eu vou oferecer recursos para que ele participe e para que ele faça aí as atividades na sala de aula com o mesmo conteúdo dos outros alunos. Então, isso é extremamente importante, né? O DUA, então, é isso, é trabalhar o todo, é trabalhar o conteúdo para todos, é trabalhar a acessibilidade para todos, independente da pessoa ter uma deficiência ou não, mas é pensar antes mesmo que o problema surja. Então, eu vou conhecer esse meu aluno primeiramente, eu já sei o objetivo que eu vou querer trabalhar e eu já sei as barreiras que eu tenho com os meus alunos com uma maior dificuldade, ou mesmo sem dificuldade, mas que eu já sei os estilos cognitivos aí da minha sala, e que, se eu não respeitar esses estilos cognitivos, pode significar aí em uma dificuldade de aprendizagem futura, né, em um problema futuro. Porque se eu tenho um aluno que ele é extremamente visual e eu ofereço somente atividade auditiva, por exemplo, somente explicações auditivas, sem oferecer o visual, esse aluno ele vai perdendo a compreensão, ele não vai compreender o conteúdo e não vai conseguir me responder de forma significativa quando eu for avaliar. Então, eu preciso considerar todos esses estilos cognitivos e então pensar no meu planejamento de uma forma global, de uma forma ampla, e oferecer
todos esses recursos na minha sala para abranger o maior número de dificuldades possíveis, de estilos cognitivos possíveis. Então, aqui estão algumas das referências que eu utilizei. Eu espero então, né, que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre o desenho universal de aprendizagem, que é um termo novo, mas é um termo muito importante aí quando pensamos no nosso planejamento para que todos os alunos se apropriem da aprendizagem. E até uma próxima.